Léo, você quer começar essa rodada para a gente buscar entender como é que está esse processo? Inclusive, ontem à tarde, o próprio presidente da República foi ao encontro de Geraldo Alckmin. Foi, convidou, né, o nosso querido picolé chuchu, Geraldinho Alckmin, esteve em Brasília. Que graça. Era grande Geraldo. E esteve em Brasília e o presidente Jair Bolsonaro ficou sabendo da visita do vice-presidente eleito e acabou convidando para tomar um café junto a ele no gabinete dele. Atitude correta, atitude que vai em conformes com um chefe de Estado, né? E aí o governador Geraldo Alckmin aceitou um convite, conversaram, dialogaram, e após esse café, o vice-presidente Geraldo Alckmin acabou afirmando que o presidente Jair Bolsonaro reafirmou o seu compromisso com a transição, reafirmou o seu compromisso com a transição de poder e reconheceu que foi derrotado nesse café, né, de forma bastante explícita. Então eu vejo com muito bons olhos, acredito que o nome do governador Geraldo Alckmin foi um nome extremamente acertado da parte do presidente Lula para poder organizar essa transição de governo, bem como o do ministro Ciro Nogueira, que é um político hábil, foi aliado já do PT, hoje é ministro-chefe da Casa Civil do presidente Jair Bolsonaro, e ambos estão tratando dessa transição de poder sem os vícios ideológicos, sem essas questões que apenas atrapalham o jogo. Então eu vejo com muito bons olhos. Deixa eu receber você que nos acompanha através do rádio, são 10 horas e 31 minutos, a gente está conversando um pouco sobre o início oficial da transição promovida inclusive pelo Diário Oficial da União, nomeando Geraldo Alckmin como o grande responsável aí, e mais 50 cargos, se eu não me engano, né? Eles começaram agora o processo de nomeação desses 50 cargos, ou seja, começou o processo de empregabilidade, Zoe. Pois é, e os ministérios, a recriação, novos ministérios sendo criados aí, viva, né? Os cargos, e mais cargos, e mais cargos, ao invés de tentar colocar um Estado mais enxuto, a esquerda quer o quê? Mais e mais Estado. E manipula a cabeça das pessoas, fazendo crer a elas que é o Estado, o paizão aí do povo, que gera riqueza. E não. Somos nós que geramos riquezas aqui todos os dias trabalhando. O empresário que gera riquezas para o país. Eu Tutinha com essa empresa aqui, gerando empregos aí, tanto para a direita quanto para a esquerda. Mas quero comentar aqui sobre o encontro aí, sobre a visita do Alckmin no Palácio, que o Bolsonaro ficou sabendo, chamou ele aí, conversaram um pouco. E achei interessante, né? O Bolsonaro sempre fazendo a parte dele. Se tem alguém nessa história, nesses 4 anos, que fez a parte dele, esse foi o Bolsonaro. E queria perguntar, cadê o golpe? Cadê o golpe? O nosso queridíssimo energúmeno que sentava aqui falava... Ele mexia, né? Bolsonaro vai dar um golpe! O Bolsonaro vai dar um golpe! Ele que não tem um buraquinho, eu tenho um buraco aqui. Você não sente o buraco com 60? Porque o menino ficava se mexendo tanto que abriu um buraco aqui no sofá. O Bolsonaro vai dar um golpe, vocês vão esperar aí, porque ele vai dar um golpe. Tô tentando, né? Tô aqui esperando o golpe, né, Figueiredo? Cadê esse golpe? O grande estadista Bolsonaro, representante aí até janeiro da nossa nação, tá aí se encontrando com adversários políticos, reconhecendo aí a vitória desse lado, conversando com uma pessoa civilizada que ele é e como um representante da nação até janeiro. Então, cadê o golpe? Igualzinho em 2018, porque o Bolsonaro, cuidado, o Bolsonaro, se ganhar a eleição, vai perseguir negros, gays, vai matar as pessoas na praia. Não aconteceu. Então, eles sempre vivem desse discurso imaginário para atacar os seus adversários. Eles acusam os outros daquilo que eles são. Mais uma vez, essa hipocrisia aí da esquerda vem à tona e esse discurso de que o Bolsonaro é um grande radical, que não aceita perder, que contesta o resultado da eleição, que é um antidemocrático, fascista e que vai dar um golpe, essa narrativa cai por água abaixo. Porque até agora o presidente não fez nada disso, muito pelo contrário. Quando saiu o resultado da eleição, ele se isolou, estava em todo o seu direito, porque assim como ele, muitos e muitos brasileiros, eu me incluo nessa, ficamos depressivos. Agora que eu estou tentando me recuperar, porque muitos brasileiros não imaginavam esse resultado aí
catastrófico e tão decepcionante, depois de tanto combate aí à corrupção, depois da Lava Jato, né, de toda a história da Lava Jato e de todos os escândalos de corrupção, Petrolão e Mensalão. Então, depois desse afastamento aí das redes, da mídia, ele veio a público, fez o seu pronunciamento, pediu para desbloquearem aí as rodovias, né, para as pessoas se manifestarem, mas pacificamente, como deve ser, e defendendo a liberdade, que é a pauta principal dele, né? Liberdade, Deus, pátria, família e Brasil. Então o Bolsonaro mostrou mais uma vez e deu um tapa aí sem mão para aqueles de centro que falavam não, porque o Bolsonaro é muito radical, é capaz que dá um golpe mesmo, e optaram pelo outro lado. Agora o Bolsonaro prova mais uma vez que ele é um estadista, que ele respeita a liberdade, a escolha das pessoas e que ele está aberto ao diálogo, como deveria ser em toda boa democracia, não é mesmo? Muito bem. Paulinho, você sabe que eu estava vendo o noticiário ontem, antes até do 3 em 1, e eu passei a anotar algumas expressões que por muitas vezes elas estão sendo deixadas de serem utilizadas, né? Por exemplo, uma delas é o orçamento secreto, né? Agora não existe mais orçamento secreto, agora é emenda de relator. Você pode olhar, emenda de relator é o grande nome agora. E tem um outro também que eu acho interessante, que é a PEC Kamikaze. Entendi. A PEC Kamikaze agora, ela deixou de ser kamikaze para virar PEC da transição. Entendi. Ela virou uma PEC da transição, mas se você for olhar o objeto que está sendo colocado, é o Auxílio Brasil de R$600. Ou seja, se era PEC Kamikaze antes, tem que ser PEC Kamikaze agora. Ou não, ou estou errado. É como na moda, na verdade, né? Paulinho, me explica esse dicionário novo. Eu te explico. Eu estou há anos, ou pelo menos farei a primeira vez isso no ar na sua frente, no 3 em 1, dizendo que o jornalismo profissional morreu, virou uma máquina de militância política. Eu acho que poucos momentos chamam tanta atenção quanto esse, quando a imprensa, que tinha como missão, todos os jornais, todos os dias, as redações, era o que a gente tem para falar mal do Bolsonaro. Era a missão deles. Quando muda o governo, muda a missão. E a missão agora é como vamos apoiar o novo governo. Essa é a missão. Vai ficar chata a vida deles, hein, Figueiredo? Vai ficar monótona, né? É um negócio tal da primazia da praxis. Eles não... O discurso... que uma pessoa normal, quando vai fazer um discurso, o que ela faz? Ela começa a construir uma tese, né? Às vezes produz uma antítese e aí chega a uma síntese e uma conclusão. O jornalismo, a esquerda, no modo geral, né, base da tese marxista, você parte da síntese, da sua conclusão, da praxis, do que você quer de fato, para daí você construir os seus argumentos. É por isso que eu sempre faço essa distinção. Por isso que o que acontece? O energúmeno que sentava aí, ele era um exemplo bom disso. O argumento muda de acordo com a conveniência da necessidade. O que eu quero argumentar? Que o Bolsonaro é nazista? Então eu vou justificar todos esses pontos. Se depois eu tiver que mudar todos os pontos que eu justifiquei, porque agora tem outra coisa para eu falar mal do Bolsonaro, eu mudo. E tá tudo certo. Porque o importante é a tese final. Os argumentos, a construção, isso simplesmente são espelho e fumaça. Então, nós, nesse momento, estamos vendo os jornais, agora mudando os nomes, etc. E tem um trecho maravilhoso que eu vi em algum, acho que, não me lembro em qual Instagram que eu fui, que foi assim: caro leitor, aqui ó, em resposta ao A. Guedes Cartoon, caro leitor, obrigado pelo contato. A Folha sempre usou emendas do relator em sua cobertura noticiosa. O termo orçamento secreto é utilizado por colunistas de opinião. Aí, obviamente, alguém pegou e botou embaixo, botou Folha Informações. Saiba como é e como funciona o orçamento secreto de 8 de setembro. Ou seja, os caras nem se importam em mentir para o leitor, mas o Globo, igual, a mesma coisa. Todo mundo falou. Eu não sei se vocês lembram, essa questão do orçamento secreto, eu não sei se vocês lembram. Deixa eu fazer uma recapitulação aqui. Eu saí da Jovem Pan porque me opus ao termo orçamento secreto, numa enquete. Alguém colocou numa enquete, como sempre, você vê que já tínhamos esquerdistas nas redações desde antes, alguém colocou numa enquete, eu falei, tá errado, esse termo não existe, orçamento secreto, a enquete
Olha o Google querendo falar. A enquete está influenciando o espectador. E aí, obviamente, o diretor na época não gostou que eu falei isso, a gente entrou num desacordo, não gosto que influenciam no meu comentário, e eu acabei saindo. Justamente por causa do termo orçamento secreto, que era utilizado amplamente pela imprensa, a ponto da Jovem Pan ter caído na pilha na época. Algo que eu me incomodei, porque as redações são redações. E agora não tem mais orçamento secreto. Ou seja, a minha saída da emissora virou história de um universo paralelo, que nunca aconteceu. Eu me sinto num filme dos Vingadores, onde eu estou numa linha do tempo. É o multiverso. A gente está no multiverso do RP9. Antes a gente estava no multiverso do orçamento paralelo. Então, assim, agora vocês fiquem com essa aqui. Eu ia chamar a atenção para vocês não acharam interessante, que o governo de transição começou com 50 mais 1, né? 50 mais o Alckmin, 51. Governo Lula começando com 51. Uma boa ideia? Vocês não acharam isso icônico para uma pessoa que gosta de uma aguinha? Foi o resultado que ele ganhou. 50,9, né? Não bateu 51. 51 e Lula estão sempre assim, ó. Qual o problema? Eu também gosto de uma cachaçinha. Tem algum problema com isso? Nenhum. Só não aí também. Careta, né? Só não dirige. Já viu aquele? Se dirigir, não beba. Se beber, não dirige o Brasil. É só isso. Boa.